Nós temos vivido num presente século chamada a era da tecnologia ou a era da informação, onde as coisas não eram mais como na época do Pedro, na época da carta, do mimeógrafo, na época da pombo correio, né? Então, a nossa época agora é muito tecnológica, né? A nossa época. Hoje em dia, né, é tudo muito mais rápido. Por exemplo, na época do Pedro, para mandar uma informação para o Japão, uma carta demorava 3 meses, do Brasil para o Japão, né? Aí, quando o Pedro tinha que escrever para o Wagner, quando o Wagner estava lá, era 3 meses que o Wagner esperava para receber a carta, né? O Pedro mandava daqui de Curitiba e o Wagner para receber lá no Japão 3 meses. Mas nas décadas, né, mais ou menos passadas, vamos dizer assim, nas décadas passadas, era tudo muito distante. Na época que a Marilda namorava, por que você está dando risada? Era por carta, né? Ela estava numa cidade e o namorado dela, que não vou falar o nome dele, né, estava em outra cidade, e eles conversavam por carta. E aí você mandava a carta para resolver tal situação. Quando chegava a carta, já era outro problema. Não era mais aquele. E aí quando respondia, não, já não é, esquece isso, já mudou o assunto, agora é outra coisa. Então hoje em dia é muito mais rápido, não é mesmo? Basta um toque, um clique lá na tela, você não só fala, mas também você vê a pessoa. Tempo real, algo que não existia antes. E nós mandávamos a carta, aí ficava esperando a resposta da carta. Aí quando chegava a resposta, muitas vezes já mudou o assunto. Já não é mais isso. Mudou. E era assim a vida. E hoje a situação é tão rápida que essa tecnologia transformou as nossas vidas de uma forma imaginável. Quando assistíamos aquele programa na televisão, desenho, acho que Jackson 5, não era? Os Jackson. Lembra que tinha os carros que voavam? Eles falavam nos aparelhos. Lembra que tinha, né? A gente via aquelas naves voando. Celular naquela época, a gente fica, nossa, que desenho mais estranho, né? Chegou. Está entre nós, não é isso? Está aqui. Convivemos com ele. É o nosso dia a dia, essa tecnologia. Tudo está apenas a um clique ou a um toque de distância. Os nossos hábitos ligados à tecnologia revolucionaram a forma como nós vivemos, como nós trabalhamos, como nós nos socializamos, mudou. No entanto, existem muitos benefícios. Existem muitos benefícios. Fazemos reuniões. No período da pandemia, não podíamos estar aqui, mas nós estávamos cada um nas suas casas, adorando, ouvindo a mensagem, participando da ceia lá, enviando as nossas ofertas, muitos benefícios. Mas também existem muitas consequências negativas, das quais nós precisamos ficar cientes, à luz das Escrituras. Muitos benefícios, mas também consequências negativas. Vemos que a tecnologia, por ser uma bênção, pode ser também prejudicial à nossa mente, ao nosso corpo e ao nosso espírito. Nós precisamos cuidar da nossa mente, porque tudo tem início na nossa mente. Nós pensamos e como nós pensamos, sai um resultado. Então, por isso, nós precisamos estarmos bem, saudáveis, uma mente boa, uma mente que poderá lidar ou permitir, uma mente que permite nós fazermos decisões sábias que nós podemos. Então, uma mente boa, saudável, equilibrada, ela faz com que nós venhamos a tomarmos decisões saudáveis e conscientes e enfrentar os desafios da nossa vida de uma maneira adaptativa, de uma maneira boa. Mas para chegarmos a este nível de termos uma mente boa, uma mente saudável,
ela passa pelo processo de aprendermos de Deus como ter essa mente boa, saudável, equilibrada. E assim, com esse entendimento de Deus, nós podemos cuidar de nossa mente de uma forma agradável, boa, mantendo a nossa fidelidade, uma boa autoestima, termos resiliência naquilo que nós fazemos. Então precisamos tomar muito cuidado com a nossa mente, porque tudo tem o princípio em nossa mente. Tem uma passagem em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, que tudo passa pelo processo da mente. Mateus 6, quem tiver a passagem, versículo 22 e o 23 também, que fala que tudo vem na nossa mente, tudo passa pelo processo da nossa mente. E uma vez que ela passa, ela é capaz de tomar decisões boas ou não, ou de viver uma vida equilibrada ou não, mas tudo ligado com a nossa mente. Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? Obrigado. Nesse momento, nós estamos falando sobre a tecnologia. Aquilo que vemos, aquilo que entra na nossa mente, aquilo que vai para o nosso coração, entendimento, e ali vai haver uma resposta para a nossa própria vida e existência. Mas a internet, ela é uma das ferramentas de comunicação e informação mais utilizada na atualidade. Ela é uma excelente ferramenta de pesquisa e informação. Mas, como eu disse, ela também traz muitos riscos. E é preciso tomar cuidado para não sermos envoltos nessas práticas que não são tão boas. O conselho da palavra de Deus aos discípulos de Jesus, em Efésios capítulo 5, versículo 15, é: estai atento para que o vosso procedimento não seja de tolo, mas de sábio. Deve ter uma outra versão aí. Efésios capítulo 5, versículo 15. Quem tiver, poder ler em voz alta para nós. Efésios 5, versículo 15. Efésios 5, verso 15. Quem tiver, pode ler em voz alta. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Também se referindo à maneira que nós utilizamos a comunicação. Qual o conselho, ou melhor, em Efésios capítulo 5, esse versículo aí, 15, qual o conselho que o Espírito Santo nos dá, pensando nessa questão de utilizarmos os recursos que temos de comunicação? Qual o conselho que o Espírito Santo está lhe dando? Só levanta a mão e o microfone chega até você. Qual o conselho? Qual o conselho? Olhe para esse texto, aplicando para os meios de comunicação. Qual o conselho, Vilmar? Ser sensatos, né? Ser sábios, compreender o que pode causar, o que não pode causar. Obrigado. O que mais? Vocês veem, o Espírito Santo está dizendo em Efésios, precisamos ser sábios. Nós vamos ver mais detalhe mais para frente, como também usarmos essa sabedoria. Porque ele pode ser uma grande bênção. Por exemplo, eu não sabia da corrida de hoje, mas de repente chega a mensagem no grupo da igreja dizendo corrida. Eu não sabia dessa corrida. Aí de repente começamos a pesquisar, de repente chega mais informações. Onde a corrida vai passar, qual é o trajeto. Olha que coisa boa. Então eu já sabendo onde ia, já comecei a fazer o meu próprio trajeto. Vamos sair mais cedo ainda de casa, saímos bem mais cedo de casa. Cruzamos a Marechal, onde estava a corrida, tranquilo, deu tempo, chegamos cedo demais aqui. Mas a informação, mas talvez se nós tivéssemos saído no mesmo horário, não sei, talvez poderíamos ter ficado presos no trânsito. Então, olha a bênção, olha a sabedoria no uso da tecnologia. Olha a sabedoria, usando para um benefício, para o prol, para aqueles que servem ao Senhor. Benefícios. Então, Efésios 5 fala sobre bênçãos. Então, a bênção existe quando utilizamos essas ferramentas com sabedoria. Aí vem a bênção. Porque não tem como não utilizá-la. Ela está aí.
e ela tem causado alguns impactos em nossas vidas. Mas dentre os grandes benefícios da internet é realmente a comunicação. Eu recebi a carta perfumada. Hã? Era chique, né? Aí você abria a carta e... Então essa tecnologia, né, realmente já não há mais. Mas há essa outra tão ágil, mas também tão prejudicial. Porque o uso constante desses smartphones, computadores e tantos outros dispositivos eletrônicos pode prejudicar grandemente a nossa saúde mental e espiritual. O uso constante. Então, nós precisamos entender que precisamos utilizar a tecnologia, mas de uma maneira equilibrada, para não sermos um ser doentio mentalmente e nem espiritualmente. Um estudo realizado pela Universidade de Lancaster, ela revelou que o uso excessivo, aquele uso demais dos smartphones, pode desencadear depressão e ansiedade. O uso demasiado, depressão e ansiedade. Não é difícil de vermos isso hoje acontecendo. Com o uso demasiado. O uso das redes sociais também pode ser prejudicial. Outro estudo da Universidade da Pensilvânia também mostrou que o uso excessivo dessas plataformas pode causar sentimentos de solidão e inveja. Um outro estudo afirmou que o uso excessivo pode causar sentimentos de solidão e inveja. Além disso, existem tantos outros estudos que comprovam que a exposição constante dessa tecnologia pode prejudicar o sono, causar estresse, ansiedade, além de agravar o transtorno de déficit de atenção, TDAH. Potencializa. Se alguém já tem esse tipo de transtorno, aumenta. Se alguém tem dificuldade com sono, esse uso excessivo dessa tecnologia prejudica ainda mais a questão do seu sono, do meu sono. Uso excessivo. Apesar desses efeitos negativos, a tecnologia também pode ser uma aliada para a nossa alma, para o nosso espírito. Com devocionais, oportunidade de fazermos um estudo bíblico através dessa ferramenta. Às vezes lá esperando o médico na fila, né? Mas aqueles que vão ao médico, como eu, você está lá sentado e você pode estar lendo a sua Bíblia, ouvindo um devocional, praticando uma leitura da Bíblia diária. Você ali pode estar conversando com um irmão, alguém da sua família, coisas que antes não eram possíveis. Mas temos que ser sábios. Lembra o ponto que nós falamos? Temos que ser sábios, porque ele tem os efeitos negativos, prejudiciais à nossa saúde física, mental e espiritual. Mas há também benefícios. Por isso nós precisamos de sabedoria no uso dessa tecnologia tão importante. Mas eu gostaria, irmãos, de ver alguns pontos que poderão nos ajudar com essa questão do nosso dia a dia. Ok? Eu vou falar de 2 pontos que nós precisamos aplicar em nossas vidas, com o uso da tecnologia, da informação. Primeiro, vou dizer assim, ao acessar a internet, vigie o seu tempo. Vigie o seu tempo, porque o tempo ele passa. Aquilo que talvez você iria fazer em 15 minutos pode levar 2 horas, porque um assunto leva a outro assunto. E aquele assunto leva e assim vai. Primeiro ao utilizar a internet, vigie o seu tempo. Este é um grave perigo relacionado ao acesso à internet, é o uso do tempo. Existem pessoas que extrapolam o seu tempo, passam horas e horas à frente desta tecnologia. Às vezes viram noites de site em site, de mensagens a mensagens, mas dizem que estão sempre sem tempo.
sem tempo para ler a Bíblia, sem tempo para orar, sem tempo para visitar, sem tempo de exercer os ministérios da igreja, sem tempo para ir nos grupos de casa, sem tempo para chegar para a aula de crescimento espiritual, sem tempo de vir para o culto, sem tempo. Mas quanto tempo, quantos e quantos minutos, horas foram jogados fora por não usar de sabedoria com relação ao uso da informação. Horas e horas de uma mensagem a outra, de um site para o outro, e aí disse, eu não tenho tempo para orar. Tia, você ia falar? Nem para a família. Perfeito. Tia. Eu contei para vocês, acho que eu já contei para alguns, que um tempo atrás, eu e o marido estávamos num restaurante, e chegou um casal bacana, jovem casal, bonitos, bem aparentável. Parece que eles estavam indo para celebrar algo do casal. Sentaram numa mesa, sentaram já com o celular, cada um de um lado e cada um dando risada aqui, o outro mais lá, sério. Então você dá para perceber que cada um estava no seu mundo tecnológico, no seu mundo. E nós ficamos ali acho que quase umas 2 horas, porque nós estávamos bem tranquilos, eu e a Marilda, e eles ficaram. Tempo, nós não conseguimos vê-los conversando. A mesa bem ao lado da nossa. O garçom veio, trouxe um menu, entregou a eles, e eles só olharam e continuaram, acho que fizeram o pedido e voltaram, e eles não se comunicavam. Um casal. E eu tenho certeza, eles saíram para uma celebração, mas o que eles estavam celebrando era a sua individualidade, o seu próprio mundo de existência. Não a família, tia. Não a família. As famílias hoje conversam por aplicativos, mas cadê aquele momento de sentar em torno da mesa, orar juntos, conversarem, falar sobre os sonhos, falar sobre as necessidades, os planos, os projetos, tudo porque não tem tempo. Por que não tem tempo? Porque estão às vezes virando a noite, horas do dia, ocupados, mas não estão valorizando o que é mais importante. Este é o ponto que estamos chegando com relação às famílias. Não se cria mais vínculo, não tem mais aquela questão de pertencer. Eu pertenço, eu sou dessa casa, dessa família. Não existe, está se perdendo. Porque é um mundo virtual, é um mundo de fantasia. E isso tem nos tirado tempo de estar com os nossos, tempo de orar, tempo de ler a Bíblia, tempo de me envolver nos ministérios, tempo de visitar os irmãos, os enfermos. Não tem tempo, porque o tempo está sendo consumido pelos aplicativos de um pulando para o outro. Investem muito tempo nessas atividades e nada, quase nada, ou a sobra ao reino de Deus. Não investem na família, não investem no trabalho, não investem nos estudos. Então, qual é a recomendação? Vigie o seu tempo. Qual é o conselho, então, irmãos, para nós? Vigie o seu tempo. Faça uma análise. Examine-se a si mesmo. Como eu estou com relação ao meu tempo? Onde eu estou? Porque onde eu estou investindo mais tempo é sinal que aquilo está sendo a prioridade em minha vida. Onde eu estou passando mais tempo, isso quer dizer que aquilo tem sido mais importante para mim. Então, sejamos sábios, Efésios 5:15, sejamos sábios, vigie o seu tempo. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade, assim, de armazenar muitas coisas, mas normalmente as últimas coisas que nós vemos antes de dormir é aquilo que fica, é aquilo que é processado e é aquilo que nós levamos. Nosso inconsciente leva essa última informação para a nossa noite de sono. Então, dependendo daquilo que nós acessamos, é aquilo que vai predominar em nossa mente durante aquele momento de repouso e descanso. Vigie o seu tempo. Sejamos sábios com relação ao nosso tempo, porque aquilo que nós vemos, muitas vezes é aquilo que está determinando a nossa vida, a nossa espiritualidade. Vigie o seu tempo. Lembre, nós somos um mordomo de Deus. A internet, estou dizendo, é uma ótima ferramenta, é uma bênção, quando
usada corretamente, no tempo certo e o tempo certo. De novo, no tempo certo e o certo tempo. Sejamos sábios. Se você tem dificuldade nessa área de controlar o seu tempo com o uso dessa tecnologia, o conselho é: ore como salmista. No Salmo 90, versículo 12, quem pode ler para nós? Salmo 90, versículo 12. Se você tem dificuldade, ok? Ore, Salmo 90, versículo 12. Quem tiver, pode ler para nós, por favor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Obrigado, Eliseu. Ensina-nos a contar os nossos dias. E tem uma outra versão que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias e usar o nosso pouco tempo para conseguirmos a tua sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a gerenciarmos melhor o nosso tempo, a aproveitarmos melhor o nosso tempo. É um desperdício de conhecimento jogado, às vezes sendo jogado fora, porque aquele tempo que eu estou lá só indo ver coisas que não vai me edificar, que não vai acrescentar na minha vida, eu poderia bem talvez estar usando aquele momento para algo útil para a minha vida, até a minha vida profissional. Às vezes, usando aquele tempo que eu jogo fora de, 2 horas por dia, de repente eu estou utilizando aquelas 2 horas que está sendo jogada fora e sendo prejudicial à minha mente e à minha espiritualidade, para de repente fazer um curso, né? Reaproveitamento alimentar, hoje, inglês, que mais? Quais outros cursos nós podemos aproveitar e fazer? Culinária, conhecer algo que de repente eu estou precisando para a minha própria vida, ter um conhecimento a mais, que irá de repente me ajudar no meu trabalho, no meu dia a dia. Então aproveitar o tempo que nós estamos falando, não desperdiçar o nosso tempo, gastando tempo ali na tecnologia, coisas que não vai acrescentar em nada. E, bem provável, coisas que estão prejudicando a nossa saúde mental, física e espiritual. Então precisamos remir esse tempo, precisamos ser sábios neste acesso. O número 2, outro cuidado que temos que ter, que precisamos aplicar na nossa vida, é, ao acessar a internet, vigie a sua crença. Primeiro foi, vigie o seu tempo, ok? O segundo é, vigie a sua crença. Na internet, nós temos uma variedade de pregações, devocionais, artigos, estudo das mais diferentes e procedências, né? E várias linhas doutrinárias, algumas até chocantes. Mas a maior parte das pessoas acabam acreditando em tudo que vê, em tudo que ouve. Então, essa atitude não é sábia, ok? Também precisamos buscar conhecimento, mas temos que ser sábios com relação à nossa crença. Nem tudo que está sendo ensinado é de Deus. Nem tudo que está se falando de Deus é vindo de Deus. Por isso que precisamos examinar, tomar cuidado mesmo com aquilo que se apresenta como fé, como Deus, como Jesus. Cuidado. Então precisamos vigiar também o que você tem visto falando de Deus. Muito cuidado. Eu vi, certa vez, uma pessoa religiosa, uma profissional religiosa, dizendo ser religiosa, falando num conselho para um grupo de mulheres, e ela estava aconselhando essas mulheres, usando a Bíblia, usando de uma maneira totalmente distorcida, para que as mulheres pudessem tomar uma posição contra os seus maridos. E ela estava pregando isso, bem enfática, e usando as Escrituras. Então, se você está consultando mesmo esses assuntos bíblicos, mas se não procurar discernimento, você poderá ser levado, eu poderei ser levado a tais práticas, contrária ao que Jesus tem nos ensinado. Cuidado também, vigie a sua crença. Provérbios capítulo 14, versículo 15. Provérbios 14, verso 15. Se alguém puder ler para nós. Provérbios 14, versículo 15. Se alguém puder ler para nós, em voz alta. Aqui, tem alguém que vai ler? Aqui, ó. Aqui, ó, a Bruna está lendo. Obrigado, Bruna. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O prudente, que falou o quê, Bruna? O prudente faz?
vê bem aonde pisa. O prudente vê bem onde pisa. O sábio, né? O sábio, ele olha, ele sabe onde está pisando. Com relação a tudo que nós estamos vendo na internet relacionada a Deus. Cuidado. Mesmo que está falando de Deus, muito cuidado. Seja sábio. Ah, mas está falando de Deus. Mas será que está fazendo a aplicação correta? Ou será que está manipulando a palavra de Deus para o seu próprio interesse? Não podemos mudar de ideia só porque alguém escreveu algo novo. O que fazer, então, ao lermos algo contrário à nossa crença na internet? O que fazer? O segredo é examinar. 1 João capítulo 4, versículo 1, por favor. 1 João capítulo 4, versículo 1. Examinar. E depois dessa passagem vou deixar para a gente conversar um pouquinho sobre esses dois pontos. 1 João 4, 1. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Obrigado, Eliseu. O texto já falou tudo. Duas ações nós precisamos aplicar para a nossa vida com relação ao uso da tecnologia. Primeiro, ao acessar a internet, vigie o seu tempo. Segundo, ao acessar a internet, vigie a sua crença. Qual desses você gostaria de comentar? Vigiar o tempo ou vigiar a sua crença? Qual desse você gostaria de comentar agora? O Zeca? Sobre a crença, é importante a gente ver a fonte das informações, né? É isso mesmo, tia. Tem que ver a fonte. Muito bom. Sérgio? A respeito do tempo, eu aprendi que o tempo é a questão de preferência. O que você prefere fazer com o teu tempo. Então, digamos que agora tem pessoas que preferiram, com esse tempo aqui, ficar em casa e assistir, né, pela internet. Nós preferimos, com o nosso tempo agora de manhã, vir aqui e estar presente. Então, e durante a semana também. Você tem tempo disponível, tem as suas obrigações com Deus, com a igreja, ao preferir ficar em casa ou fazendo... Ou passar tempo ali. Passar tempo na frente da telinha, o individualismo, né? Uhum. Isso mesmo, Sérgio. Então, os dois, vigie seu tempo e vigie a sua crença. A internet não é má em si, mas pode fazer muito mal ao cristão. Se este, tá? Não usá-la com sabedoria. Temos que usá-la com sabedoria. Por isso, no uso da internet, tenhamos sempre em mente os princípios bíblicos de comunicação, algo saudável, fidelidade, a fidelidade não só pessoal, mas a fidelidade conjugal, os nossos relacionamentos. E nós precisamos aplicar, de agora em diante, a prática da vigilância quanto à internet. Vigie o seu tempo, vigie a sua crença, principalmente vigie o seu tempo. Porque onde eu estou colocando mais tempo, é sinal que aquilo tem sido mais importante em minha vida. Aquele casal que foi, bem provável, para celebrar algo naquele restaurante, perderam uma grande oportunidade que nunca mais eles terão, porque aquele tempo passou. Era um tempo de estarem juntos, olhando um para o outro, falando dos seus sonhos, compartilhando os seus projetos de vida, afirmando o seu amor um para com o outro, desfrutando daquela presença bonita que eles eram, os dois, casal bonitos, bem aparentável, apresentável. Eles poderiam estar desfrutando de todo aquele tempo que Deus deu a eles. Mas eles tomaram uma decisão de ficar cada um no seu mundo. E aí, algo que poderia ser bom, tornou-se, meu modo de ver, algo ruim. Porque nós quase não vimos aquele casal, naquele período de tempo, trocar palavras, gestos de amor e carinho um para com o outro. E parecia que cada um estava no seu próprio mundo de existência. Cuidado com o nosso tempo. Invista novamente. Invista na leitura da Bíblia, na oração, no relacionamento familiar, do passar tempo com a família, só você e a sua casa. Você e a sua casa, passe tempo com você e a sua casa. Saiam junto com seus filhos, com suas filhas.
Pais, saiam junto com os seus, saiam junto com a esposa, saiam junto com os irmãos, se envolvam em ministérios, participe, abençoe a vida de outros, invista o seu tempo naquilo que é necessário. Não deixe que esta ferramenta, que é algo bom, possa se tornar algo prejudicial à nossa vida. Não permita. Então, saia daqui vigiando o seu tempo e a sua crença. E que Deus nos abençoe a tomarmos muito cuidado com o uso da tecnologia. Sejamos sábios. Que Deus nos abençoe.